Deus nos dê força. Eu que estou doente, eu não quero passar vírus para ninguém, não é vírus, pessoal, só estou com uma tosse mesmo, é Covid. Né? Vai todo mundo ficar bem. Então vamos lá, vou dar uma chance de novo para vocês. Pessoal, vamos com tudo hoje? Você que está online, Deus abençoe, é bom estar com você. Se você faltou à igreja porque você espirrou hoje, que o Senhor te perdoe. Que você não seja mais negligente. O dia do Senhor, a gente tem que estar aqui todos juntos. Então, obrigado por você fazer de Deus uma prioridade. Obrigado por você estar aqui. Votaram? Todos votaram? Isso aí. Você que não votou, eu te entendo, sabe? Mas não vamos entrar nessa agora aqui não, tá bom? Mas é um dia importante, como a pastora Sabrina falou, realmente é muito legal a gente ter sabedoria para votar, estudar tudo isso, mas nossa esperança está no Senhor e como nós podemos entender o nosso papel como cidadão aqui da nossa cidade, mas cidadãos do reino dos céus. É isso que a gente está falando nessas semanas sobre as bem-aventuranças, não, sobre o sermão da montanha, o sermão do monte, como você queira chamar. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Falamos na última vez sobre as bem-aventuranças, falamos sobre cada bem-aventurança, o que é o bem-aventurado, aquele que é mais do que feliz, do que completo no Senhor. E falamos sobre a igreja ser sal e luz. Igreja ser sal e luz, lembrando, Chesterton vai dizer que é uma conotação ao negativo, tá? Não é uma luz apenas que soma com outras luzes, ou não é um sal apenas para saborear a carne. A gente até usou o exemplo do churrasco, né, americano. Agora, lembra-se o seguinte, é antagônico ao aquilo que é a trevas. É diferente. É uma coisa é ser luz de um candeeiro debaixo da cama, e outra coisa é você ser luz iluminando trevas. É diferente, é uma ação diferente. Então, por exemplo, a preservação de um alimento se dava com sal. Isso é evitar a podridão de uma carne, evitar a podridão de um alimento. Então vocês entendem que a igreja, ela tem sim um papel, um ofício que vai muito contrário àquilo que é errado, àquilo que é podre, àquilo que é ruim. Então, assim, como crente, se você não é crente, o teu lugar é aqui, seja muito bem-vindo, não tem problema. A gente ama o fato que você está aqui. Mas, assim, na história da Bíblia, da igreja, ser crente é incomodar. Ser crente é incomodar. Porque é justamente evitar essa podridão de se alastrar, ou evitar essas trevas de se propagarem. Quem pode dizer amém? Aí, vamos estudar um pouco a história. E a história que também Chesterton vai dizer que é uma era obscura, quando vozes influentes é a voz apenas da voz do entretenimento. O que ele está querendo dizer com isso? Nós perdemos referência de liderança e agora artistas liberais vão dizer o que é certo e o que é errado. E aí, na era do politicamente correto, a gente como igreja fica polido, né? O que nós podemos dizer? Afinal de contas, nós não queremos ser aquele crente careta. Isso fala muito sobre uma fraca identidade da gente. É uma necessidade de ser aprovado. Gente, vocês estão aqui? Já podiam até ir embora do teatro hoje. Já foi uma facada tramontina aqui hoje. Mas por quê? Porque quando eu tinha 11 anos, eu via os Simpsons, e aí tinha aquele crente, o vizinho do Homer Simpson. Ele sempre era o que ele quer, cara, certinho, com casamento bonitinho, mas podre por dentro. Aí a gente foi crescendo, geração em geração, você percebe Hollywood, o entretenimento sempre defraudando a imagem do crente. É sempre aquele cara que é polido, fala para você o que você tem que fazer ou você não pode fazer, mas por dentro ele é hipócrita. O que aconteceu com você e comigo? Porque aconteceu comigo, não é com você não. Quando eu fui para a faculdade, eu não queria ser o careta, né? Porque eu estava cansado de ser taxado como careta. E aí a gente começamos a transitar para o outro extremo. Não, a gente quer tanto não ser taxado como careta, que a gente começou a ser liberal. O Sermão do Monte é uma paulada. Falei que fere o nosso coração, fere o meu coração e deve ferir o nosso coração. Porque não foi Paulo, nem Pedro, nem Tiago que escreveu, e se fosse, ainda é a palavra de Deus. Mas foi o sermão mais longo de Jesus, Sermão do Monte, foi um sermão que é uma facada, deve ferir o nosso coração. A minha oração é que o Espírito Santo fira o nosso coração nessa noite. Porque esse Deus que fere o coração com conscientização de pecado, é o Deus que cura e santifica. Agora, para que raios eu vou tomar remédio? Ou para que eu vou precisar de uma solução se eu não vejo um problema, entende? Então, devo confessar aqui,
Vocês sabem, meu cabelo tá bonito, né? Cortei o cabelo depois de 4 meses. Às vezes eu corto. Mas fui no barbeiro, um barbeirinho aí que tem, abusado aí em Copacabana. Denis. Deus usou a vida de Denis como profeta do Senhor. Mas o Denis chegou para mim, pastor, você... Senhor, a retaliação hoje está firme, né? Foi aniversário do Denis, pessoal. Vamos dar um salve aqui, Denis. Pô, é isso. Ô, Denis, como é que é a piada mesmo? Como é que é? Que show é esse? Que show é esse? Não, hã? Ah, é. Aí o Denis fez, pastor, onde é que é o show? Aí eu, que show? Aí ele, porque eu tô vendo 2 entradas aí. Não é engraçado. Não é legal. Rude vocês são, hein? Mas, então, fui ali, me expus, né? Fui exposto e já estava mais de 1 ano. Que cada vez que eu sento na cadeira lá do barbeiro, ele fala, meu irmão, se liga, toma remédio, faz alguma coisa, né? E eu tenho que ver isso aí, que está aumentando. Por quê? Porque ele tem uma posição de ver aqui, né, na minha cabeça, que eu não vejo. O que eu vejo? Eu vejo o meu cabelo maneiro. Eu olho de lado, meu cabelo asa delta, pica-pau, aí eu, tô maneirão, né? E ele, não tá não. Pessoal, ele fala assim, quando eu sento no ele nem sentou no mezanino hoje, que ele fala que fica desanimado, que ele dá pra ver toda a calvície aqui. Aí, galera do mezanino, o Jonathan nem levantou a mão, porque ele é careca. Mas por quê? Que a luz bate, não dá pra ver? A luz não mostra aí, gente? Aí? A luz não mostra aqui? Obrigado, gente. Mas a igreja é esse lugar de exposição. É chato, não gosto, ninguém gosta. Porque às vezes a gente está achando que está tudo bem, mas quando tem luz e quando tem pessoas vendo os nossos pontos cegos, eles vão começar a apontar coisas que a gente acha que está tudo bem, e incomoda. E se relativizamos a Bíblia, não nos sentimos incomodados mais, não é? E aí Jesus vem com essa facada no Sermão do Monte para incomodar. Lembrando que Jesus estava com uma multidão, se projeta para ter uma projeção acústica, ele vai para um lugar mais elevado, por isso o Sermão do Monte, para conseguir conversar com todo mundo. Mas aqui fica uma observação. É o sermão mais longo de Jesus. Jesus estava com a multidão, porque o seu ministério estava começando a popularizar. Mas aqui nesse sermão, embora haja multidão e discípulos, essa é uma mensagem que diferencia quem é multidão e quem deseja ser discípulo. Então Jesus não está falando como ele foi para a filha de Jairo, na casa da filha de Jairo que estava morta, ele está com uma multidão. Ao entrar na casa de Jairo, ele fala o seguinte, todo mundo fica aí, agora só entra comigo Pedro, João e Tiago. Porque aqui é uma missão que é muito mais acima de uma multidão. Aqui no Sermão do Monte não, ele não manda ninguém embora, ele fica todo mundo aqui. Mas deixa eu te dizer sobre um reino que é muito elevado ao reino de César. Deixa eu te dizer sobre um padrão de vida que é muito mais exigente do que a lei. E aí ele levanta a régua, o padrão que, meu amigo, minha amiga, ninguém passa. Essa é a verdade. Por isso ferir o nosso coração. Então não é para desanimar a gente aqui, sabe? Não é para desanimar a nossa vida espiritual. Pelo contrário, é porque o Evangelho são boas notícias. O Evangelho é a cura que estamos encurralados nos nossos pecados. O Evangelho tem boas novas de reconciliação entre nós e o Pai. Quem pode dizer amém? É uma mensagem que diferencia a multidão de discípulos, é uma mensagem contracultural, já era contracultural na época e é contracultural hoje. E é uma mensagem, o sermão de Jesus apresenta um estilo de vida ideal, que é quase utópico, não tem como bater. Mas que pela graça a gente consegue santificar, isso aqui é interessante. Quando a gente for ler o que a gente vai ler aqui, isso é pesado, assim, caramba, como eu consigo chegar nesse padrão, é impossível. E é exatamente isso, é impossível. Mas pela graça do Senhor a gente vai se santificando. É possível porque estamos no Senhor. Jesus é a lente em que Deus olha para nós. Ou seja, quando Ele olha para você, Ele não olha segundo o teu pecado, segundo a tua iniquidade. Ele não olha para você segundo o teu passado. Ele olha segundo, através das lentes do sangue de Jesus. Se estamos em Jesus, estamos nos santificando. Mas vocês entenderam o que eu falei sobre, imagina gerações sempre rotulando? A Rede Globo faz isso com maestria, o entretenimento, a arte, puxa de Hollywood, é pela de Hollywood.
É sério, eu estou falando sério. E o que faz isso com gente que não é sal e que não é luz? A gente quer agradar. E o que a gente começa a fazer? A gente começa a defraudar a santidade. Não se fala mais em santidade nos dias de hoje. Poxa, porque é muito ofensivo, né? A gente vai ofender. Não, entende uma coisa. Santidade, primeiro, glorifica a Deus. E segundo, além de glorificar Deus, ela promove quem Deus é. Porque quando a luz ela ilumina as trevas, quem está em trevas vai zombar de você, vai perseguir você, vai rejeitar você, mas ele vai fazer no fim, na crise dele, existencial, vai perguntar a você, quem você é, cara? Então assim, a igreja ser como o mundo, pessoal, como a pastora Sabrina falou, fecha a porta, a gente paga aqui 15 mil reais de teatro toda semana, para quê? Para a gente ser igual ao mundo? Gente, vocês estão comigo aqui? Qual é o papel da igreja? É a efetividade missional dela. É evitar podridão. Não é evitar podridão em nós, mas é limpar podridão onde há podridão. É ser luz, ou seja, é avançar onde há trevas. Irmãos, não é um trabalho passivo, é um trabalho intencional em avanço. É proatividade. Jesus nunca teve medo de botar a mão em leproso, a igreja também não deve ter. Porque lepra não deveria nos contaminar, mas nós deveríamos curar quem está com lepra. É diferente. Então esse papel, esse ofício na vida da igreja é o que vai fazer a efetividade da igreja. Senão a gente é um clube emocional que vem aqui e sente um arrepio e está tudo certo. Então eu oro para que em nome de Jesus a gente aceite esse ofício que é desconfortável. E pelo politicamente correto, e de novo, estudando as eras, nós começamos a ser colocados num lugar rotulado como conservadores ou fundamentalistas ou chatos ou caretas, e aí a gente começou a migrar para essa coisa, não, mas pode sim, vamos ler a Bíblia? Porque não pode não. O Sermão do Monte é pesado, é uma das coisas pesadas. Então eu só quero convidar você a pensar e refletir. O que você relativiza? Se relativiza talvez é por uma necessidade de ser aceito. E será que isso vale a pena? Você é tão carente que você precisa da aprovação de alguém, se sentir amado, e aí você relativiza o que não deveria ser relativizado? Quando Deus não deveria ser ignorado aquilo que Ele colocou em nós. Então se tem alguém que é digno da nossa fidelidade, é aquele que morreu por nós. E se alguém tem que te amar, assim como a igreja tem que amar qualquer pessoa com qualquer opção sexual, qualquer opção de estilo de vida, qualquer crença, seja do quimbanda, espírita, ateu, a igreja, ser sal e ser luz, não é rejeitar essas pessoas não, irmão. Você entendeu errado. É amar. É amar quem é diferente. Gente que pode dizer amém aí? Amém. E nem necessariamente você vai se contaminar com isso. Quem rejeita o diferente é quem não tem Jesus. Nosso papel não é rejeitar. Ser sal não é rejeitar. É influenciar. E eu oro para que essa efetividade, que é desconfortável, incomode você. E que assim, novamente, por que isso é importante? Isso vai glorificar Deus, pessoal. Isso vai glorificar Deus. Isso vai promover o reino de Deus. Amém? Então eu vou convidar vocês a lerem comigo Mateus 5,17. Que hoje eu seja um barbeiro apontando a calvície de cada cabeça aqui. Vamos juntos aqui, eu quero ler, olha só que legal, estou muito animado com essa série, porque é a primeira série que literalmente a gente vai ler todos os versículos juntos, de Mateus capítulo 5 até o 7. E eu estou aqui com uma tosse de Satanás aqui, e eu quero convidar você a ler comigo, pode dizer amém? Então vamos lá, Mateus 5,17, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, mas para cumprir, porque em verdade lhes digo, vai lá, aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus introduz uma mentalidade, um sistema
que é desafiador, e aí ele vai fazer uma comparação, né, mensurar aqui escribas, fariseus, que eram devotos à lei e realmente eram fiéis à lei. Então, aparentemente, estava tudo certo, estava tudo ok. Então, Jesus sempre tinha uma oportunidade para alfinetar essa galera, porque por fora pareciam sempre muito fiéis à lei, mas por dentro estavam mortos. Jesus os chama de sepulcro caiado em outras oportunidades. Mas assim, lembrando, pessoal, esse fato aqui é importante, porque existem heresias no dia de hoje que abolem a lei, que pela graça descarta a lei. Leia Salmo 119. Salmo 119 revela o amor pela lei do Senhor. Salmo 119 nos leva a navegar no oceano de amor e meditação pela palavra do Senhor. E isso, igreja, é importante para a gente amar a lei do Senhor, amar a palavra do Senhor, porque se não devotarmos a ela, vamos nos devotar a qualquer porcaria. E aí Jesus, ele vai falar o seguinte: ó, pessoal, eu não vim aqui, por que ele fala isso? Porque ele estava sendo xingado. Jesus estava sendo ameaçado, porque parecia que ele estava deturpando a lei. E Jesus falando: pessoal, eu não estou falando nada contra a lei, eu vou aumentar o padrão. E Jesus está vindo para cumprir. E por que ele fala cumprir? Porque se Jesus não cumprisse a lei, não haveria saciedade no sacrifício dele na cruz. Vocês estão aqui? Então, na face da terra e na história da humanidade, só existe uma pessoa que cumpriu toda a lei e não pecou. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Tá? E é muito interessante a gente observar que era importante que ele cumprisse a lei para que ele fosse considerado santo, que nenhum homem conseguiria fazer toda a lei. Mas ao morrer, a Bíblia vai dizer que aquilo que nos separava, o véu que separava a humanidade de Deus, foi rasgado. E foi rasgado na ressurreição ou na morte? Foi na morte. Não foi a ressurreição que rasgou a separação, foi a morte. Significando que a morte violenta de Cristo na cruz é um sacrifício perfeito. Deus aceitou um sacrifício santo. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Hoje é um dia de Santa Ceia, é importante a gente sempre lembrar desse sacrifício. O sacrifício que nos possibilita hoje, pessoal, sermos igreja, por exemplo. Então, eu não vim desfazer a lei, eu vim cumpri-la. E agora vamos lá, vamos aqui analisar. Eu vim cumprir a lei, mas assim, como vocês podem exceder a justiça dos escribas e fariseus? O que Jesus estava perguntando? Pessoal, como é que nós podemos viver esse reino invisível? E só uma observação sobre o reino de Deus. Existem elementos para os dias de hoje que podem ser vividos e existem elementos escatológicos. Quando nós falamos sobre reino de Deus, existem elementos que podem ser vivenciados hoje e agora. Mas existem elementos que só serão na volta de Jesus. Mas ele está dizendo isso, ele está incentivando a gente ao seguinte: olha, não adianta por fora vocês seguirem a lei, mas por dentro vocês serem podres, né? Vocês são religiosos. Então, o reino de Deus, e aqui começa uma série de padrões morais, que é uma mensagem um pouco difícil aqui, porque pelo conteúdo, cada versículo que a gente vai ler tem muita coisa para falar, e a gente não conseguiria em uma mensagem. A gente seccionou essa série das bem-aventuranças em 4 semanas, talvez a gente teria que ter, talvez não, com certeza, mais semanas. Mas eu vou pontuar algumas coisas, mostrando que Jesus então estava ensinando. Deixa eu falar como é que a gente vai exceder a justiça dos escribas. Deixa eu ensinar para vocês como é que a gente vai exceder a justiça dos escribas. Eu não vou aqui revogar a lei, eu não vou acabar com a lei. A lei, ela é de Deus. Eu vim cumprir a lei, mas cuidado para não transitar dessa era que a lei era um peso que não cura. Sempre lembra, você quer entender? Sempre lembra da lei como aquele espelho que você consegue ver os teus poros, aquele espelho que, caramba, que é uma dor, né? Você tem que fazer terapia depois. A lei é isso, a lei, ela enaltece a nossa limitação como ser humano, então ela vai mostrar as nossas deficiências, e a graça é a cura. Você não pega espelho e começa a passar na pele para tirar as espinhas. O espelho serve para mostrar, mas a cura, o remédio, é a graça. E é aqui que Jesus está falando. Então assim, olha, não é porque agora vivemos na era da graça que a gente vai entrar nessa
nesse erro, nessa heresia, nesse sofisma de que a graça é uma muleta, que a gente vai viver pecando. Por quê? Porque Jesus já morreu, Não, isso é deturpar a graça de Deus. Vocês estão comigo aqui, pessoal? Então, vamos então aos primeiros princípios que são pesados. E aqui, como dizia o poeta, ninguém sobe. Ninguém sobe. Você vai ler isso aqui, meu irmão, ninguém passa. Ninguém sobe. Vamos comigo ler então o versículo primeiro sobre... Calma aí, desculpa. A respeito da ira, olha só, o que vocês ouviram, o tema da mensagem hoje é: mas eu vos digo. Vocês têm ouvido o que a lei fala, vocês têm ouvido o que os profetas falaram, mas eu vos digo. Jesus então introduz uma nova mensagem do reino dos céus. E que em nome de Jesus isso venha fincar em nossos corações. Vamos ler juntos? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, todos juntos, vamos lá. Deixe diante do altar, juntos lá, vamos lá, a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então, volte e faça a sua oferta. Entre em acordo, sem demora, com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo, que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Bem, talvez alguém aqui já matou alguém, né? Eu duvido que talvez esse é algo muito minoritário, né? Uma estatística muito minoritária, ainda mais no público que a gente está. Mas Jesus eleva o padrão moral dizendo: fariseus, vocês realmente estão se sentindo... Porque naquele tempo, se alguém matava, rapidamente era julgado, mais do que hoje. E tem uma palavra no grego chamado raká, que significa literalmente um endemoniado, né? Quem não é crente, endemoniado é alguém muito ruim. Mas em outras palavras seria alguém que veio do inferno. E Jesus foi chamado de raká. Então Jesus ele está aqui respondendo a uma ofensa. E aí ele está falando o seguinte: olha, vocês são tão puros, nunca mataram ninguém, né? Mas vocês ofendem com julgamento, com malícia o próximo, e vocês no coração de vocês matam pessoas. Gente, deixa o Espírito Santo fluir no nosso coração aqui. É sério, tipo assim, ó, viver a religiosidade, ela só vai trazer uma defraudação no nosso espírito, mas um sentimento de superioridade. Se nós nos sentimos superior a quem não vive os padrões morais que nós vivemos, esse sentimento de superioridade, ele não vem de Deus. Jesus, ele está falando assim: pastor, você que está pregando, você já desejou mal a uma pessoa, não já? E eu estou aqui para falar, já. Por isso que eu falo, ninguém sobe, parceiro. Ninguém passa. Por isso que fere a gente. E a gente fica se elevando. Vocês já perceberam? Isso é estatística. Isso, na verdade, desculpa, não é estatística, isso é provado. Que quando nós falamos de alguém errando muito, com pedofilia, assassinato, estupro, e agora eu nem vou para esses exemplos tão radicais, tão pesados, nós amamos falar mal de alguém porque automaticamente nós nos sentimos superiores. Não vou nem para o assassinato, nem para a pedofilia, mas eu vou falar sobre, tu viu aquele cara que está devendo Deus e o mundo? Você viu aquela pessoa que está no 3º casamento? Meu Deus, você viu aquela pessoa? O que é isso? É automaticamente você mostrando que você é melhor que aquela pessoa. Você não, nós temos essa necessidade. Jesus, ele vem confrontar esse sistema que por fora ninguém está morrendo, mas vocês estão matando por dentro. Isso fere, irmãos. E ele vai dizer o seguinte sobre a oferta. Olha só, o sinédrio era um lugar de autoridade, e era no sinédrio que acontecia o culto, a prestação de oferta, mas também era no sinédrio que havia o julgamento. Vocês estão aqui? Entende? Então, era no mesmo ambiente, no sinédrio, um lugar de autoridade.
Agora, é muito interessante a gente entender que algumas pessoas podem falar assim, olha, não dê oferta, hein? Não dê oferta na igreja, porque se você tem algo contra o teu irmão, você tem que reconciliar de novo. Mas tem gente que gostou dessa aí. Está uns 15 anos sem reconciliar com o irmão para poder dar oferta. Mas essa oferta aqui, não é isso aqui não. É litúrgica. Sabe o que é oferta? É o nosso coração entronizando quem Deus é. É o culto a Deus. O que Jesus está falando não se trata sobre finanças. Se trata do seguinte, não ousa prestar cultos ao Senhor enquanto tem alguém que você precisa reconciliar do teu lado. De novo, ninguém sobe. É muito fácil se fosse só grana, né? Se fosse dinheiro. Mas não, ele está falando sobre prestação de culto. Isso é oferta. Sacrifícios, gente, na época, não eram os sacrifícios de animais? O que é sacrifício e holocausto? Eram ofertas a Deus. Não se trata sobre finanças, se trata sobre prestação de culto. Alguns de vocês já desejaram mal a alguém? Ou só eu que já? Vamos ler sobre o adultério, que é a próxima ensinamento. Vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito. Diga lá. Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela. Diga aí. Direito. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro para o inferno. Mais um exemplo que é pesado. Então nós lembramos da mulher, da prostituta, que Jesus fala assim, olha, tira a primeira pedra quem nunca pecou, né? Então essa fácil assimilação de achar prostitutas não era tão fácil para achar quem se prostituía com ela. Essa hipocrisia, ela era muito comum, né? Então assim, talvez era algum daqueles que estavam acusando aquela mulher. Mas aqui, irmãos, mais uma vez, um exemplo básico, claro, de que o padrão é um padrão elevado. E tudo isso mostra como a gente está encurralado. E no nosso tempo sempre aconteceu, eu pago meus impostos, eu votei no prefeito, votei no vereador, eu nunca matei, né? Eu nunca roubei. E aí a gente vai ter aquela escalinha que Deus está aqui, número 100, Deus está aqui. Né? Eu devo ser uns 50, estou aqui. O Hitler, menos 40, tá bom? O Adolf Hitler está aqui, porque fez o que fez. E tem aquele homem que cometeu uma pedofilia, está ali, menos 0, né? Lá embaixo. Mas a gente não, a gente aqui nunca matou. Quando você vai evangelizar alguém, ele fala, cara, eu nunca matei, eu nunca nem traí minha esposa. O que ele está dizendo com isso? Ele tem um padrão moral que ele se sente aceito por Deus. Mas aqui, o meu avôzão, né? Meu avôzão que Deus o tenha. Plantou igreja, um homem sereno, um homem manso, um homem espetacular. Estava ali, 94, perto de Deus. Madre Teresa de Calcutá, altruísta, fez algo maravilhoso, né? Estava ali, 99, mas ainda assim, estava separada do Senhor. Não tem gente, ninguém conseguiria estar perto do Senhor ou ultrapassar aquilo que nos separava. Em Cristo, tanto a Madre Teresa de Calcutá, que estava com 99, bem pertinho de Deus, quanto Adolf Hitler, podem ser perdoados e redimidos no Senhor. E isso é o que é o evangelho escandaloso. Porque para a nossa consciência, só quem merece é quem está acima de 50 ou 40. Mas a graça ela é escandalosa por isso. Porque ela coloca o cara que está no menos 40, que fez, aconteceu. Mas, se ele realmente se arrependeu, ele pode ser redimido. Por quê? Porque tanto para o bom quanto para o ruim, o que nos lava diante do Senhor é o sangue de Cristo. E o que nos convence do pecado é o Espírito Santo. Então eu oro para que o Espírito Santo convença a gente nessa noite. E se alguém entrou aqui muito puritano, não, eu nunca fiz, eu nunca roubei, nunca matei, eu já salvei uma tartaruga na estrada, eu sou um cara muito tranquilo, mas você ainda é pecador, esse é o problema.
Ah, mas aí Jesus, ele vem com umas regras que encurrala a gente. Bem, esse é um raciocínio de individualidade que está querendo se somar ao fato de que você quer viver em libertinagem. Cuidado com isso. Porque, de fato, a história vai mostrar que Deus, que criou a gente, ele tem um padrão moral, sim. Vamos, então, entender que se eu já olhei para uma mulher adúltera, eu já estou pecando. Então, para uma mulher de forma impura, eu já estou pecando, eu já sou um adúltero. Então, mais uma vez, uma elevação que deixa esse padrão muito exigente. E tudo isso, pessoal, é para quê? É para que no final a graça do Senhor nos reconcilie. Porque, novamente, todos nós já tivemos alguma dessas coisas, pelo menos algumas. E aí, nesse contexto do adultério, Jesus vai falar sobre o divórcio. Vamos ler juntos. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Mais uma regra. Nós entendemos, eu quero que você repita comigo: Deus odeia o divórcio. Diga. Mais uma vez. Deus odeia o divórcio. Tá bom. É importantíssimo que nessa comunidade religiosa, eu usei esse exemplo, né? Que a gente construa uma igreja aqui sem hipocrisia, de entender que se ninguém sobe, ninguém sobe. Então, essa coisa tá vendo ali, ela divorciou 3 vezes, falou o cara que tem vício em pornografia que ninguém vê. Alô? Isso é mal, isso é maledicência, a gente vai falar sobre isso na próxima. Porque isso mata, isso parece um tom de puritano, de santificação, mas não é. E Jesus estava justamente indo contra isso. Olha só, pós-exílio, a comunidade hebraica, Israel, foi desconfigurado. Não tinha mais o templo de Salomão, perderam um rei. Até sua língua não era mais hebraica. Foi migrando para o aramaico, foi migrando para o grego. Então isso desconfigurou a identidade dos hebreus. Isso é pós-exílio, antes de Jesus vir. O que acontece com isso é que houve castas farisaicas, grupos de fariseus. E alguns eram mais radicais que outros. Isso era interessante que quando Jesus vai falar sobre o divórcio, vocês entendem que ele vem do divórcio a partir do adultério? Porque naquela época, muitos já estavam flertando com a liberalidade do divórcio, e muitos eram fariseus, inclusive, e era nessa desculpa do adúltero. Por isso que a Bíblia vai falar sobre o órfão e a viúva, porque ele também se preocupava com a mulher que foi largada, porque ela era uma mulher que não podia ter provisão, ela era uma mulher que ficava à margem da sociedade, ela era má vista. Então Jesus aqui, olha só que interessante, existem grupos de fariseus, saduceus, e aí tinham grupos de zelotes que eram mais radicais com a lei. Então cada grupo farisaico, eles tinham uma interpretação um pouco mais liberal ou mais rígida da lei. Vocês estão aqui? Vocês entendem também que nós estamos fazendo uma alusão muito aos 10 mandamentos? Não matarás, não darás falso testemunho. E aí Jesus está elevando esse padrão, quem pode dizer amém? E aqui então Jesus está falando com esse grupo farisaico, que também tem uma interpretação mais libertina do divórcio. Por que estava acontecendo na época? E aí, pessoal, sempre que você lê a Bíblia, você precisa de uma exegese, você precisa de uma transcrição literal e contextual, e uma aplicação para os nossos dias. Então, existiam caos aqui, que hoje não são necessariamente o mesmo caos. O que estava acontecendo? Apoiando-se com esse grupo farisaico mais liberal, os homens estavam adulterando e divorciando com rapidez. E aí eles usavam o quê? A carta de Moisés. Não, Moisés deu carta de divórcio. Vocês já ouviram isso? O que eles estão usando? Eles estão usando da lei como uma permissividade para serem cachorro, safados, sem vergonha. Jesus estava falando com esse grupo: parem de ser cachorro, safados, sem vergonha. Porque eu odeio o divórcio. Quem pode dizer amém? Aí, mas e Moisés que deu carta de divórcio? Deu porque vocês não perdoam, vocês são duros de coração. Vocês estão entendendo o contexto que Jesus estava falando? As mulheres estavam sendo abandonadas, estavam sendo traídas, e com essa alusão à traição, os homens ainda alargavam com o divórcio. Podemos divorciar porque adulteramos. Olha só. Ontem teve seminário de casais. Foi bom ou não foi, casais?
Gente, foi bom ou não foi o seminário de casais? Foi. E eu tô um pouco chateado porque eu perguntando hoje no campo de freguesia, e aí, foi bom, né? Foi, pastor. Ele conseguiu ser mais engraçado que você. Como assim? Que isso? Aí não. Ele prega melhor? Tranquilo. Tem mais caráter? Tranquilo. Tem mais seguidores no Instagram? Tranquilo. Mas ser mais engraçado que eu. Por causa da risada, que ele tinha uma risada meio... né? Então eu preciso inventar uma risada. Quem pode dizer amém, Nicole? Obrigado. Eu quero orar, Nicole, que você extravase. Eu preciso mais da sua risada. Para me dar aqui, a Nicole é um incentivo aqui a minhas piadas. Nicole, esposa do Fernando. Mas quando ela ri, todo mundo vai saber que é ela. Não, tô brincando, Nicole, precisa não. Você está amadurecendo mesmo, irmã. Mas ontem teve seminário de casais. Eu falei assim, gente, os casais têm que ir lá ouvir, né? O pastor falou não só sobre sexo, mas foi muito bom, muito interessante. Mas eu já tive um aconselhamento muito tempo atrás, mais de 15 anos atrás, de eu ir aconselhar um cara que estava traindo a sua esposa. E ao chegar lá, e aquela cara de santão assim, ele... E aí? E eu, cara, vamos conversar, você fez isso, a tua esposa falou comigo, cara, vamos tratar porque eu falo isso há muito tempo, eu falo isso, olha, não existe adultério, não existe ira, não existe morte que Deus não possa reconciliar. Se nós temos um coração humilde, o Senhor pode tirar a gente do fundo do poço. O teu pecado não constrange Deus, o teu pecado nem surpreende Deus, os nossos vícios não surpreendem Deus. Agora, se temos um coração humilde, caraca, Deus ele vai olhar pra gente. Sempre lembre que Davi pecou mais que Saul. Mas Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque tinha um coração contrito, rasgava as vestes. Caramba, eu fiz besteira, eu errei, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Entende isso, pessoal? Então o teu pecado não ofende Deus. O teu pecado não é algo que Deus quer. Entende isso? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:12. É importante que nós entendamos que santificação é importante, mas o teu pecado não pega Deus desprevenido. Mas o que Deus deseja é que no pecado haja um coração contrito, humilhado. Senhor, eu me arrependo. Cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. E aí eu conversando com esse rapaz, e aí, cara, vamos tratar, bicho, olha só, pede perdão, se humilha, você foi mau caráter? Não, pastor, não foi não, é porque na verdade, ele falava assim, dava um nervoso. Gente que fala muito devagar dá nervoso, não dá? Eu que sou muito rápido, ele, então, pastor, na verdade, o que aconteceu foi o quê, rapaz? Não tem motivo não, queridão, hein? Cachorro, safado, sem vergonha. Não tem motivo. Não, é que deixa eu explicar, é que rolou uma conexão espiritual com a moça. Quê? Aquele personagem, taquicardia já. Já peguei um catopril, Senhor, onde tem a faca aqui? Deixa eu fazer um sacrifício holocausto aqui diante do Senhor. De verdade, não tô... Isso que eu tô falando é brincadeira, claro. Não falei da faca, pensei. Mas de verdade, eu falei assim, bicho, é sério isso? Não, a gente tem uma conexão até vocacional no ministério. Tchau. E fui embora, eu saí. Porque eu já tratei muito caso de adultério. E eu sei que o Senhor reconcilia, o Senhor cura, o Senhor restaura. Mas sabe quando? Quando a gente quebra, pô. Tem que quebrar, pô. Minha mulher não faz sexo comigo. Não tem motivo não. Deus odeia o divórcio. Então o que estava acontecendo? Estava acontecendo esse desprezo à mulher. As esposas sendo abandonadas e financeiramente eram desprovidas. Então Jesus estava chamando aqui até atenção para um grupo farisaico, Shammai, que era muito rígido. E aqui ele estava reproduzindo essa importância. Eu não quero divórcio. Agora, pastor, eu divorciei, estou aqui, hoje à noite, estou aqui online. E aí? Bem, se você divorciou, eu nunca divorciei, vou fazer 20 anos de casado daqui a 2 meses. Mas eu não sou melhor que você, entendeu? Porque eu já adulterei. Eu já olhei para uma pessoa de uma forma impura. Eu já desejei o mal para uma pessoa. Eu já dei falso testemunho. Então, de novo, ninguém sobe nisso aqui. Então, qual é a solução? É estar em Cristo. Se estamos em Cristo, somos nova criatura. Temos acesso ao Senhor, fomos perdoados, fomos redimidos. Por isso que a Santa Ceia é um elemento, é um sacramento tão importante para nós, porque não podemos ignorar o que Jesus fez na cruz. Irmãos, é tão valioso. Então, se você divorciou, você cometeu um pecado. Mas ele... Claro que existem parâmetros, eu sei também que existem elementos únicos
que eu já, Samuel e Sabrina, aconselhei divórcio. Divorcia. Isso é uma ameaça à sua integridade física, à sua integridade psicológica. Divorcia, não tem problema. Mas é erro. É erro. A pessoa, alguém falhou ali. Às vezes os dois. Porém, a graça do Senhor nos perdoa. Então, irmãos, aqui ninguém está querendo colocar culpa em você. Nós só queremos mostrar que todos nós fomos encurralados pelo pecado, mas existe uma solução em Cristo Jesus. É isso. Então, tudo bem, você foi divorciado, errou. Alguma coisa deu errado. E você tem os seus argumentos, cada um tem. Mas o outro adulterou com o pensamento. O outro desejou o mal com o seu irmão. Amém? Então, a última aqui eu não vou conseguir fazer a todas, até o capítulo 6 não vai dar tempo. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Vamos juntos agora. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês, vamos lá, seja sim, sim ou não, não. O que passar disso vem do maligno. Eu me lembro que quando a Sabrina sempre foi apaixonada por mim. Aí eu também era, só que eu não falava também, né? Mas eu também achava ela muito gata e tal, não sei o quê. E a Sabrina nota 9,5, né, pessoal? Vamos ser sinceros aqui. Sabrina nota 9,5, eu sou um 6,5. Fisicamente, mas no charme, na inteligência, no humor, eu tô no 9. Mas eu via a Sabrina assim no corredor da igreja do meu pai, aí eu via, né, aí tá, tipo, onde o Guilherme tá lá no fundo, aí a Sabrina tava vindo aqui, ô Guilherme, para, meu, pô, cara, que isso, não. E aí, Sabrina, beleza? Fala, cara, pô, tranquilo, irmão, fala, irmão, vambora. E ela se apaixonou por mim no dia que ela me ouviu falando assim, pra sogra, pra mãe dela, né? Eu tinha essa mania, né? Eu tinha uma voz rouca. E eu falava assim, tia, eu prometo diante de Deus. Por quê? Porque eu morei em Portugal. Então eu falava português do Portugal absurdamente bem, né? Então tinha uma palavra em português de Portugal que era carago. Repita comigo, carago. Não é o palavrão. Quem fazia amém? Mas muitas vezes, quando eu voltava pro Brasil, carago, mano, carago. Aí o pessoal, ai meu Deus, que demônio, Satanás. Aí eu, não, aí eu ficava assim com a voz rouca, não, prometo, era carago, diante de Deus, sim, 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 sim. Cara, a gente fazia muito isso, alguém mais aqui? Obrigado. Mas eu fazia muito isso, aí quando ela olhou eu, com aquela voz rouquinha, cabelo asa delta, que não tinha calvície. Aí eu, não falei não, tia. Foi sim, sim, diante de Deus. Ela se apaixonou. Se lembra disso? É que tá gravando. Oh, by my friend. Aí, seminário de casais foi bom, né? Coisa tá apertando aqui, vamos lá. Mas eu não sei se vocês estão entendendo que no elemento até de trocas e como é que fala, negócios, é possível a gente mentir porque é para fins bons, né? Nós estamos aqui num... Não. Jesus está falando, não. Que seja a sua palavra, sim, sim ou não. De novo, mais uma demonstração que a igreja precisa ter palavra. E alguém que vai ouvir vai confiar na nossa palavra. Então, o Bonhoeffer vai dizer que o elemento extraordinário do cristianismo é uma igreja vivendo no padrão do Sermão do Monte. Todo mundo aqui, ninguém passa. Mas aí Jesus vai dizer que nós podemos ser perfeitos como o Pai. E ninguém aqui é perfeito como o Pai. Mas deixa eu falar e ministrar de verdade ao nosso coração. A santidade é essa luz e esse sal que vai trazer uma orientação para quem não conhece a Deus. E a santidade não é uma utopia, ela só é possível através do poder de Jesus, tá? Então, alguns aqui estão num nível de 40, 50, 80, não interessa. Todos nós carecemos da glória de Deus. E alguns já divorciaram, alguns já adulteraram, alguns já desejaram mal, talvez você já ofendeu alguém, já bateu alguém, você já foi preso. Irmãos, mas há esperança.
Nós vamos aqui celebrar a Santa Ceia. A ceia fala sobre o sangue de Jesus que foi derramado por nós e nos limpou, nos purificou do nosso pecado. O elemento extraordinário do cristianismo é esse modo de vida. Olha só, Tessalonicenses vai dizer, a vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Repita comigo aí, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Mas eu queria muito que você entendesse que essa santificação não é por fora. O que Jesus vai apresentar no reino, no Sermão do Monte, é que começa por dentro. Não adianta fingir, todo mundo finge. Mas muda de dentro para fora. O Piper tem uma frase que eu acho bem sensacional. Você que talvez não seja crente, ou você que está se convertendo, tenha paciência. Você foi regenerado em Jesus e Ele vai te santificar. Ninguém aqui é melhor que você. Vou repetir, ninguém aqui é melhor que você. Todos nós estamos prosseguindo para o alvo soberano, que é Cristo Jesus. Mas o Piper diz o seguinte, o novo nascimento não é sobre melhorar quem você é, mas sobre criar um novo você. Seja bem-vindo ao reino dos céus. É isso que Jesus estava falando. Eu não estou falando para você melhorar, eu não estou falando para você mudar, eu estou falando para você ser uma pessoa nova. Irmãos, e pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, nós podemos ser novos. Feche os seus olhos, eu vou convidar, não feche os seus olhos, fique os seus olhos abertos. Eu vou convidar o time de voluntários para passar aqui, distribuir os elementos da ceia. E eu quero explicar um pouco para você que é novo, talvez não entenda, a ceia é um sacramento muito importante. Fazemos isso em memória de Jesus. Sempre lembrando que todo esse distanciamento moral, ele ainda nos permite estar perto de Jesus, porque Ele propiciou a sua morte de cruz. Então, esse suco de uva, ele representa o sangue que foi derramado em nosso lugar e nos purificou dos pecados. E esse pedaço de pão representa a sua carne, o seu corpo. Irmãos, você que é crente há 60